Eu fui almoçar na casa do boyzinho, que ele ia me pedir namoro lá na frente de todo mundo, e eu saí de lá humilhada depois que meu celular sumiu. Tava ficando com esse boyzinho fazia mais ou menos uns 2 meses, e eu não imaginava nunca que ele ia me pedir namoro lá na frente de todo mundo. Me chamou pro almoço na casa dele. Eu aceitei, nem sei porquê, nem sei onde eu tava com a cabeça, mas ele me falou que ia me apresentar como amiga, e que não tinha problema nenhum, que ele tava acostumado a fazer isso, os pais dele não esquentavam, e eu acabei indo. Aquele dia eu tinha acordado atrasada, não tinha colocado meu celular pra carregar à noite, o celular não despertou porque estava desligado. Eu fui pro meu compromisso, que era na parte da manhã. Cheguei lá, lembrei que tinha esquecido do meu carregador. Emprestaram um carregador pra eu carregar o meu celular, mas o carregador não estava funcionando. O celular ficou 3 horas no carregador e pegou apenas 10%. E foram os 10% que me ajudaram pra eu poder falar com o boyzinho onde eu tava, pra ele poder me buscar na hora do almoço. Saí de lá direto pra casa dele. Dentro do carro, eu falei com ele que eu tinha saído atrasada, esquecido o carregador. Ele falou que na casa dele a gente colocaria o celular pra carregar, e assim eu fiz. Assim que eu cheguei lá, os pais dele me cumprimentaram muito bem, muito simpáticos. Eram de idade já, os pais dele. E ele pegou meu celular, colocou pra carregar lá na cozinha, e a gente ficou na sala conversando. Ficou o tempo todo do meu lado, não saiu dali hora nenhuma. Até que começou a chegar várias mensagens no celular do boyzinho. E o celular dele tava pra tocar e pra tocar bem alto. Nisso, começou um apita-pita de mensagens. Ficou tão sem graça que ele saiu de perto de mim e foi ouvir as mensagens longe. Só que eu ainda via ele de onde ele tava. Nisso, a mãe dele foi pra perto dele e eles saíram dali de onde estava. E eu não consegui mais ver onde eles estavam. Passou uns 5 minutos, o pai dele foi também e as tias foram também. Eu fiquei sozinha na sala e sem entender nada do que tava acontecendo porque eles estavam... Parecia que era sobre a mensagem, sobre o que tava vendo ali no celular. Eu comecei a achar, né? Aconteceu alguma coisa muito grave, porque a família toda foi. Aí que eu chamei ele, falei que eu queria ir embora, porque eu ainda ia trabalhar depois do almoço. E ele falou todo sem graça, então vamos que eu te levo. E eu falei, meu celular. Gente, aí nós fomos até a cozinha, meu celular não estava lá. Só estava o carregador na tomada, mas o celular tinha sumido. Começamos a procurar e eu já feito doida, procurando e não achando. Até que eu comecei a sentir que a família dele tava querendo que eu fosse embora, tipo que me expulsando. Comecei a ter uma leve impressão de que eu não tava mais sendo bem-vinda, que eles estavam querendo que eu fosse embora. Só que eu não podia ir embora sem o meu celular, eu não entendi o que estava acontecendo. O boyzinho não me falou que as mensagens que ele tava recebendo era do meu celular. E a mãe dele o tempo todo falando, vai minha filha, vai, seu compromisso, vai que eu vou achar o celular pra você. Nós vamos achar, fica tranquila. Fulano leva na sua casa mais tarde, ou então leva no seu trabalho. Eu saí de lá chorando de raiva, porque eu não queria deixar meu celular. Eu queria procurar meu celular, eu tinha tempo ainda pra procurar meu celular. E eles me empurrando, já pegando pelo meu braço, me levando até a porta. Trabalhei aquele resto de tarde, o boyzinho sumiu, não falou mais nada, não mandou mais nenhuma mensagem. Quando eu tava no trabalho, uma amiga minha ligou lá pro meu trabalho. E ela não me deu chance de falar nada. Falou que me odiava. Falou que eu acabei com a vida dela, com o casamento dela. Como é que ela vai fazer agora com os filhos? Que ela tá envergonhada na frente dos filhos. Gente, ela não me deu tempo de explicar e nem de entender o que tava acontecendo. Me falou esse monte de coisa e desligou o telefone na minha cara. A comida que eu comi lá na casa do boyzinho parece que me fez mal. Eu comecei a colocar aquilo tudo pra fora. Gente, aquele dia foi só humilhação. Eu passei pela porta da casa do boyzinho só pra me humilhar. Até que aquela noite, naquela mesma noite, o boyzinho chegou lá em casa. E ele não estava sozinho. E vocês não vão imaginar em tudo que aconteceu. Comenta pra parte 2. Parte 2. O boyzinho chegou na minha casa com nada mais, nada menos do que o pai dele, a mãe dele, as 2 irmãs dele, a sobrinha dele de 14 anos, que foi a pirralha que pegou meu celular, e mais um cara lá que eu acho que era amigo dele que eu nunca vi na minha vida. Quando eu abri a porta, ele já foi logo falando como que eu podia ter feito aquilo com ele. Tirou um anel do bolso, começou a amassar, quebrar, tentar destruir o anel na minha frente. Quebrou a caixinha do anel inteira. Falou que ia me pedir em namoro lá com os pais dele. E a mãe dele, aquela velha, olhando pra minha cara o tempo todo. Olhando pra minha cara e balançando a cabeça, tipo que concordando com tudo que ele tava falando. Enquanto ele falava um monte de besteira, a mãe dele se meteu no meio e falou, eu não vou deixar você magoar o meu filho, eu não vou deixar você fazer isso com meu filho. A gente te recebeu na nossa casa de braços abertos. Essa pirralha dessa sobrinha dele, o que ela fez? Eu botei meu celular pra carregar, meu celular não tem senha. Gente, eu não sabia que o boy ia me pedir em namoro. Eu até aceitaria, sabe? Porque o boyzinho era lindo, eu tava adorando ficar com ele. Mas eu não sabia se ia ter futuro, eu tava com ele mais uns 10. Como que eu ia imaginar que ele ia me pedir em namoro? Ele tinha que ter me avisado antes, que eu ia me preparar. Eu não parei de falar com os outros boyzinhos. Inclusive, na noite anterior, eu tinha dormido na casa de um deles. E ele viu todas as mensagens, porque aquela pirralha pegou meu telefone e foi mandando print de tudo no celular dele. Mandando no celular da mãe, mandando no celular do pai, mandando no celular da família inteira. Gente, ela ainda teve coragem de pegar coisas de amigas minhas e postar no Facebook dela. E ainda marcou as pessoas, tipo assim, pelo nome que tava lá. Ela jogou lá na lupinha, achou o perfil. Na verdade, ela achou o meu perfil e pelo meu perfil. Gente, que gênia. Mas a minha vontade era de dar uma pena nela. Eu até tentei, mas me seguraram e não me deixaram. Ela foi tanto no perfil dela como no meu e fez várias postagens marcando as meninas com os prints das minhas amigas que tava botando gaia nos maridos. Gente, eu tinha uma amiga que ela tinha armado uma pra sogra dela. Essa menina não foi lá, não pegou os prints da armação, tudo, ela me contando, postou tudo lá. Marcou a bicha ainda, marcou a sogra, marcou o marido. Gente, olha que babado que essa menina arrumou na minha vida. Gente, eu queria essa menina pra andar do meu lado, juro, juro. Seria um tipo de amiga que eu queria ter. Porque ela foi genial, ela foi uma gênia, foi espetacular. Se eu não tivesse um tanto ódio dela, eu dava parabéns pra ela. Aí o boyzinho, depois de falar, ele pegou a aliança, o anel lá, acho que era um anel. Ele não deixou nem eu ver. Tiçou pela janela. A mãe dele e o pai dizendo que tava muito decepcionado comigo, que abriu as portas da casa pra mim, como se tivesse me dado 100 mil reais, né? Tipo assim, abriu as portas, me deu um almoço que me fez mal, como se tivesse me dado 100 mil reais. Eu sei que no final das contas eu fiquei sem o boyzinho, perdi mais uns 3 boyzinhos ainda que eu tava ficando, porque a menina expôs prints e eu tava ficando com os boyzinhos lá que também tinha relacionamento. Tipo assim, as minhas amigas, uma entendeu, mas eu perdi 2 amigas, tipo assim, até hoje não fala mais comigo por causa dessa situação, porque mesmo eu tendo provado que não fui eu, elas acham que, tipo assim, minha responsabilidade, o celular tava sob minha responsabilidade, eu devia ter apagado, eu não devia ter deixado uma coisa tão séria no celular, sabe? Então, eu tento buscar a amizade das minhas amigas hoje, mas elas não falam mais comigo. No final, eles foram embora da minha casa, batendo os pés, se achando os reis da cocada santa.
Eu fiquei sem o boyzinho, sem o pedido de namoro, com uma dor de barriga danada, que aquela comida me fez muito mal. Até hoje eu me pergunto como que uma pirralha de 14 anos de idade consegue me passar a perna desse jeito. Não acredito nisso, sabe? Eu não acredito que uma menina dessa idade conseguiu fazer todo esse alvoroço na minha vida. E sei lá, quanto tempo que eu fiquei lá? Uma hora e meia? Até hoje eu não conseguia acreditar nisso. E foi isso. Até hoje passo raiva aqui com toda essa situação. Só que antes que eu saísse do carro, ele me deu um beijo e eu retribuí. Foi como relembrar tudo que nós havíamos vivido quando nós éramos apenas 2 adolescentes. Foi algo tão bom. Eu fui embora pra casa da minha tia, eu chorei e ninguém entendia nada. Todo mundo achava que era uma ansiedade. Eu terminei de me arrumar e chegou o horário e eu fui pro casamento. Fui com a minha tia e com a minha prima. O meu pai, ele já estava lá me esperando pra entrar, né? Quando eu cheguei, a porta que eu entraria, ela ficava fechada. Isso porque ela iria abrir comigo entrando, comigo e com o meu pai. E esse meu primo, ao contrário de todo mundo que tava da parte de dentro do salão, ele tava ali fora, junto com o meu pai. Só que meu pai nem sonhava o que tava acontecendo, afinal tinha passado tanto tempo. Meu pai nem tinha mais atrito com ele. Só que quando eu vi o meu primo ali, eu vi toda aquela situação, eu olhei pro meu pai e só falei assim: pai, não dá. Eu não posso fazer isso. Eu olhei pra minha tia e pedi pra ela me tirar dali. Ela começou a pedir, pelo amor de Deus, pra que eu não fizesse aquilo. E eu falei que não podia me casar. Meu pai, na hora, eu acredito assim que ele sacou. Porque ele já olhou pra cara do meu primo com uma cara tão brava. E foi ali que eu deixei o meu noivo no altar. Todo mundo ficou sem entender nada. Porque ninguém ficou sabendo, né, que eu tinha visto meu primo naquele mesmo dia. O meu noivo acabou comigo por mensagem. Falou que nunca mais queria olhar na minha cara. Os pais dele, então, nem se fala. Mas eu sinceramente entendo. Afinal, eu havia humilhado ele, feito ele passar por aqui. Nós não nos falamos mais depois disso. E eu e meu primo, nós voltamos a conversar e voltamos a ficar escondidos. Até que após 8 meses, nós assumimos pra toda a família. Novamente foi aquele choque. Só que agora nós já éramos de maior. Os meus pais e os pais dele chegaram inclusive a brigar entre si ali, porque eles ficavam um tentando culpar o outro, dizendo que ninguém pediu, que era abominável a nossa relação, afinal nós éramos família, mas nós decidimos não ligar pra isso. E hoje faz 1 ano e meio que nós estamos juntos. Eu me sinto mal por ter feito o que eu fiz com o meu noivo na época, mas eu me sinto tão feliz ao lado do amor da minha vida. Hoje nós moramos juntos, os nossos pais já aceitam a nossa relação, a nossa família às vezes brinca com isso, mas todos aceitam. E não tem o que fazer. Nós vivemos a nossa relação de companheirismo, amizade, é muito amor envolvido e nós não vamos mudar isso por conta de ninguém. E por mais que eu tenha magoado meu noivo aquele dia no altar, eu sinto que se eu não tivesse feito isso, eu não seria feliz. E eu estaria enganando uma pessoa que de fato não merecia. Então eu não me arrependo. E é isso. Essa é a minha história. Bom, meu primo apareceu no dia do meu casamento e eu larguei meu noivo no altar. Bom, desde muito nova, eu sempre sonhei com um príncipe encantado. Sabe, uma verdadeira boba. E o meu primeiro grande amor, com apenas 12 anos de idade, foi o meu primo. Ele foi a pessoa que eu perdi a minha inocência. Nós dois éramos muito apaixonados um pelo outro. Nós ficamos escondidos por cerca de 2 anos, porque nós sabíamos que as nossas famílias não iriam aceitar. E dito e feito. Após esse período, a minha tia pegou nós dois os beijando e foi aquele auê na família. E o meu primo era 3 anos mais velho que eu. Ou seja, nessa época que todo mundo descobriu, ele já era de maior. Inclusive, o meu pai chegou a ameaçar ele, falando que se ele encostasse em mim novamente, ele o denunciaria. Por isso nós acabamos nos afastando. Nós ainda conversávamos e sonhávamos com um dia que nós pudéssemos viver o nosso amor, só que ele foi pra longe porque ele foi estudar em outra cidade. Com isso eu acabei seguindo a minha vida, completei a minha maioridade e nunca mais vi ele. Só que aquele amor ainda tava dentro de mim. De qualquer forma eu tentava pôr uma pedra em cima daquilo. Comecei a minha faculdade e depois de um tempo, na faculdade mesmo eu conheci o meu namorado. Eu gostava muito dele, mas eu sentia que não era aquele amor que eu sentia igual eu sentia pelo meu primo. Eu via o meu primo somente ali pelas redes sociais. E era sempre fotos ali dele em festas, com outras mulheres, que eu me deixava morrendo de ciúmes. Mas ele não era nada meu, né? Foi quando eu resolvi de fato seguir com a minha vida. Terminei a minha faculdade e após 5 anos namorando, eu fui pedida em casamento. E aceitei. Nessa altura do campeonato, eu já achava que eu amava o meu namorado. Tipo, eu amava o suficiente pra nós começarmos uma vida. Então nós começamos a organizar tudo. O casamento estava marcado pra dali 1 ano. E novamente, durante todo esse período, eu não vi mais meu primo. Afinal, ele não morava na cidade. Até que faltando apenas 3 meses pro casamento, o meu primo voltou pra nossa cidade. Só que eu ainda não tinha ido ver ele. Eu achei que era melhor assim. Então continuei todo o processo, o grande dia, né? E eis que chegou o grande dia. Eu tava tão feliz, eu achei que nada iria estragar aqui. Nosso casamento seria um salão de festa. E nesse dia eu estava me arrumando na casa de uma outra tia minha. Não a mãe desse meu primo. Ali eu me arrumando, faltando apenas algumas horas pro casamento. Eis que meu primo aparece me mandando uma mensagem, pedindo pra, pelo amor de Deus, eu ir até a esquina da casa da minha tia, que ele precisava muito falar comigo. Fiquei meio com receio, mas eu dei um jeito de sair sem que ninguém estranhasse. Falei que eu ia numa mercearia, a minha prima queria ir junto, eu falei que não, que eu queria ir sozinha. Quando eu cheguei na esquina, ele estava lá de carro, me esperando, eu entrei no carro e nós saímos ali de perto. Naquele ele me pediu desculpa por ter sumido por todos aqueles anos. Ele falou assim que, já que nós éramos de maior, nós podíamos viver o nosso amor e que nada iria impedir. Eu briguei com ele ali, porque eu falei pra ele porque que ele esperou tanto tempo, porque ele esperou no dia do meu casamento e o meu noivo não merecia aquilo. Eu falei pra ele que não. Que eu não iria fazer aquilo com o meu noivo. Que, como eu disse, ele não merecia. Só que antes que eu saísse do carro, ele... Parte 2. Minha vizinha passou aqui com uma caixa de cerveja, 2 pacotes de carvão e 1 quilo de carne. Ela parou e ficou conversando comigo e falando: minha filha, Bolsa Família é pra me luxar, é pra me curtir mesmo. Pois eu vou dar muito dinheiro pra macho. E ela ficou aqui conversando comigo, conversa vai, conversa vem. Eu fui e disse assim: mulher, você sabia que o dinheiro do Bolsa Família você tem que gastar com seus filhos? Ela foi e falou: pois sim, quem que vai saber que eu tô gastando comigo? Minha filha, eu já fico esperando o Bolsa Família cair pra me fazer minha unha, meu cabelo, fazer um churrasquinho e chamar uns amigos. Eu fui e falei: pois minha filha, aqui em casa é diferente. Assim que meu Bolsa Família sai, eu já faço umas comprinhas, pago uma água, um talão de energia, porque afinal isso é uma ajuda do governo, para as crianças não passar necessidade. Quando foi hoje, só ouvi os batidos no portão. Quando eu abro, eram os filhos da vizinha. Ô tia, minha mãe mandou lhe pedir 2 massas de cuscuz e 1 pacote de café. E ela perguntou se a senhora tem uma margarina, que a gente tá sem ter o que comer dentro de casa. Eu falei: diga à sua mãe que crie vergonha na cara. Meu perfil oficial é Dilma Arruda. Que quando ela receber o dinheiro do Bolsa Família, ela compre comida pra casa de vocês. Que eu não tenho obrigação de estar sustentando ninguém, não. Mas menina, é cada um que me aparece. Diga aí, meu
supor, o que vocês fariam se tivesse no meu lugar? Deixa aqui nos comentários.